Então, boa tarde, senhores, boa noite, bom dia, no seu horário que vocês vão ver esse vídeo, né? Mas como eu prometi, vai ter aferição da pressão arterial sistêmica, tá? Vou falar aqui os tópicos básicos para você poder fazer uma anamnese com coerência, uma anamnese assertiva, tá? O teste de glicemia e a aferição de temperatura corporal. A gente vai iniciar com a pressão arterial sistêmica. Ó, a hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial definida como pressão arterial sustentada maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio a sistólica e 90 milímetros de mercúrio a diastólica. Está frequentemente associada a alterações de órgãos-alvos, alterações metabólicas e altamente relacionada com a mortalidade cardiovascular e cerebral. Olha só, quando se fala em pressão arterial sistólica, a sístole é quando o coração bate, né? quando ele faz a pulsação de batimento, né? E a diástole é quando ele relaxa, né? Então o coração faz tum, tá. Quando ele faz tum, é a sístole. Quando ele faz tá, é a diástole. Tá bom? Então, entenda que é como se fosse uma mangueira. Tá? Vamos pensar em uma mangueira. Tá? A mangueira, se você apertar ela, ela tende o quê? A jogar o jato de água mais forte. E as artérias são do mesmo jeito. Tá? Então, se tiver tudo funcionando normalmente, a pressão dentro da artéria migra em torno de 12 milímetros de mercúrio, que seria 120, né? Por 80. Que seria a pressão chamada 12 por 8. Né? Mas vamos supor que tem alguma coisa lá que esteja alterando o funcionamento dessa mangueira. Por exemplo, uma placa de gordura tá lá. Aquela placa de gordura depositada na artéria vai fazer com que o sangue aumente a pressão, né, e faz com que o jato dele seja mais forte. Isso faz com que a pressão suba, né, ou aumente. Mas o fato é que existem vários fatores. Eu vou explicar aqui alguns, mas vocês têm que entender o padrão que seria ideal e o padrão que seria já patológico, tá bom? Olha só, além dos níveis pressóricos associados à hipertensão, é fundamental identificar os fatores de risco como alta ingestão de sal, alta ingestão de álcool, sedentarismo, obesidade e a história familiar. Eventos que estão diretamente associados ao aumento da hipertensão no mundo. Tá, vamos lá. O sal, o que acontece com o sal? Ele aumenta a osmolaridade do sangue. O que é a osmolaridade? Ele deixa o sangue mais viscoso, como se pode falar, deixa o sangue mais grosso. Para o sangue poder girar, é necessário que haja uma pressão maior para o sangue poder girar. Isso que o sal faz, aí aumenta a pressão arterial. Entenda que sal não é só o sal de cozinha, né? É tudo que tenha sódio, porque quem aumenta a osmolaridade do sangue é o sódio, que no caso você pode ver que o sal ele é cloreto de sódio. Então, Nicolas, se um enlatado ou alguma coisa tem conservante que tem muito sódio, também aumenta a pressão arterial? Sim, porque quem aumenta é o sódio. Essa informação é importante para a sua anamnese farmacêutica, tá? Ó, alta ingestão de álcool. O álcool ele lesa a parede das artérias. Isso faz com que elas tenham uma dificuldade na sua elasticidade. Elas ficam mais rígidas. E ficando mais rígida, aumenta a pressão arterial também, porque ela não consegue distender. Tá? Sedentarismo nem se fala, né? Sedentarismo ele dificulta todo o metabolismo do organismo. Isso faz com que você tenha, por exemplo, aumentado os níveis de gordura, triglicerídeo e colesterol sérico. Isso faz com que também aumente o nível de aterosclerose, que é as placas de gordura depositadas na artéria. Isso faz com que aumente a pressão arterial. Tá? Obesidade, nem se fala. Obesidade é um conjunto de tudo, adipócitos, já que são as células que retêm extremo valor calórico nelas, e elas também são depositadas nos tecidos e nas artérias. Tá? E o histórico familiar que é pelo simples fato de que se seu pai, sua mãe, seu filho, seu avô, ou melhor, vamos pegar os antecedentes, né? Seu avô, seu pai, eles têm pressão arterial, você também tende a ter, porque ela também está linkada com o fator genético, tá? Eventos que estão diretamente associados à hipertensão do mundo, ou seja, são esses os principais. A maioria dos clientes que vocês vão atender a partir de agora são clientes que estão nessa faixa. Ou eles são obesos, ou são sedentários, ou são etilistas, né, usam álcool, ou eles ingerem extremos produtos com conservante, né, salsicha, conserva, enfim. Todos esses produtos que têm alta carga de conservantes. Tá? Então aqui, ó, vou mostrar para vocês um mapa. Ó, esse é um mapa multifatorial da hipertensão arterial sistêmica.
multifatorial de causas, né? Então vamos lá. Existem dois tipos de hipertensão, a primária e a secundária, tá? Ó, hipertensão com sintoma de doença renal primária, síndrome de Cushing ou tireoidopatias, hiperaldotireoidismo. O que é isso? São pessoas que têm doenças crônicas, né? Pessoas que têm doença renal, pode ser problema no túbulo renal ou no nefro, ou pode ser insuficiência renal, tá? Essa síndrome de Cushing é quando você tem uma deficiência na circulação, tá? Tireoidopatias são pessoas que têm problemas de tireoide, ou seja, pode ser hipertireoidismo. Então são aquela galera que usa levotiroxina, que repõe o hormônio da tireoide. Elas tendem a desenvolver hipertensão arterial sistêmica, tá? Ó, então vamos lá. Existe um tratamento não medicamentoso que você vai orientar seu cliente, que é a redução do peso e da circunferência abdominal, tá? Redução do consumo de sódio, prática de atividade física, cessação do tabagismo, né? Redução do estresse, tudo isso ajuda a diminuir, tá? Agora, fatores de risco, ó, a idade acima de 60 anos é um fator de risco para desenvolver hipertensão arterial sistêmica. Obesidade abdominal, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, dislipidemia são doenças relacionadas a colesterol, triglicerídeos, né? Síndrome metabólica e histórico familiar, tá? São fatores de risco para a hipertensão. Isso aqui você precisa saber, farmacêutico. Por quê? Porque você vai fazendo anamnese, tá? Então vamos lá. Quais que são os medicamentos que são utilizados no tratamento da hipertensão arterial sistêmica? Diuréticos, né? Você tem o tiazídico, hidroclorotiazida, furosemida e os outros. Beta-bloqueadores, por exemplo, o propanolol, tá? Bloqueadores de canal de cálcio, né? Então aqui a gente tem a losartana, tá? Inibidores da enzima conversora de angiotensina, tá? Aqui entra o amlodipino também, tá? Beta bloqueadores do receptor EAT da angiotensina. Esse aqui entra o captopril, tá? Agentes de ação central, alfa bloqueadores, vasodilatadores diretos e inibidores diretos da renina, tá? Inibidores diretos da renina, você tem o captopril, enalapril e os outros lá. Você pode dar uma estudada aqui, tá? Na parte de farmacologia que vai te ajudar também. Tá, vamos lá. A epidemiologia. A hipertensão arterial sistêmica é um problema de saúde pública no mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo são hipertensas e cerca de 4 em cada 10 adultos com mais de 25 anos de idade têm hipertensão. Devido ao aumento das taxas de obesidade e o envelhecimento da população, o envelhecimento precoce, é estimado que 1/3 da população tem hipertensão até 2025. Atualmente, cerca de 54% dos AVCs e 47% das doenças isquêmicas do coração no mundo são consequências da pressão elevada. A fisiopatologia. Em cerca de 90% dos pacientes com pressão arterial elevada não tem única causa reversível, por isso o termo hipertensão primária. Entretanto, a maioria desses pacientes apresenta comportamentos como consumo excessivo de calorias, sal, álcool e falta de atividade física, que contribui para a hipertensão. Abaixo, listamos os principais mecanismos fisiopatológicos atuais identificados que estão envolvidos na gênese da hipertensão arterial. Esse aqui eu não vou mostrar para vocês, não é muito interessante. O que é mais interessante daqui em diante? Você já sabe o fator de risco, você já sabe quais são os problemas, os medicamentos que usa. Agora a gente vai pular para o mapa, que é o que você vai fazer aí na farmácia, tá? Ó, isso aqui é uma medição, né, de PA. Recomenda-se pelo menos a medição da PA a cada 2 anos para adultos, né, com a pressão arterial de 120 mg de mercúrio por 80 mg de mercúrio, e anualmente para aqueles que têm a PA, né, de 120 a 140, né, a alteração. E a hipotensão ortástica deve ser suspeita em pacientes idosos, diabéticos e naqueles em uso de medicações antihipertensivas. Essa hipotensão é basicamente aquelas pessoas que estão com a pressão de 10 por 6, mais ou menos. Agora vamos lá, ó. Não dá para ver direitinho, mas isso aqui é importante, que isso aqui é o mapa, tá? Para você considerar o mapa, né? Então vamos lá, ó. Emergência, urgência, hipertensiva, para você encaminhar para um serviço de urgência, né? Você sabe o que é a diferença, né, entre urgência e emergência. O que é prioritário no caso da urgência e da emergência? Você sabe que a emergência ela é muito mais prioritária do que a urgência, tá? Ó, PA.
Ó, quando a PA está 140/90 com risco cardiovascular baixo, você considera o mapa. Você vai fazer o mapa, tá? Ó, quando a PA está acima de 14 com risco cardiovascular alto, a PA mais ou menos 18, né? Você já sabe que o paciente está hipertenso, tá? Mas se ele está nessa faixa, você considera o mapa, tá? Se ele está mais ou menos nessa faixa aqui, tá bom? Aí tá, isso aqui já é a parte do médico. Você só vai considerar o mapa a partir do momento que você vê que a pessoa está com a pressão alterada, tá? Mas se a pressão dela der 18, Nicolas, ela é hipertensa, não tem o que fazer. Mas se der 14, 15, aí ela ficar oscilando no decorrer do dia, você faz o mapa da pressão arterial, tá? Vamos lá, olha só. Ó, para ir ao consultório, a pessoa com 14/9 já deve estar em observação. Então você já vai fazer o mapa nessa pessoa. Mas se a pessoa tiver 135/85, é o estado de vigília, no estado de vigília, né? Isso aqui é quando ela está acordada, né? Isso aqui você vai aferir considerando 14 sempre. Por quê? Porque isso aqui é o mapa, né? Então ela vai alterar no decorrer do dia. Aí você vai tirar a média no final do dia. E quando ela estiver dormindo, a pressão está 12/7 mais ou menos, né? E em 24 horas a pressão dela fica 13/8, tá? E a média do mapa dá 135/85. O que é que eu tenho que fazer? Beleza, vamos parar aqui e vamos voltar, porque foi muita informação, né? Vamos lá. Vigília, 135/85. Beleza, esse cara você precisa fazer o mapa, tá? Quando ela for dormir, dá 12/7 mais ou menos, né? E você ainda vai continuar com o mapa, tá? Porque a primeira em vigília deu 135, tá? À noite, depois de 24 horas, no outro dia de vigília, deu 130/80, tá? E a média deu 135, você vai encaminhar ela de qualquer jeito para o médico responsável por pressão, que às vezes só uma adequação na alimentação ou às vezes ela precisa tomar um medicamento antihipertensivo, tá? Agora, como que eu sei que o cara é pré-hipertenso, né? Tá aqui, ó. A pressão é de 121 e 139 a sistólica e a diastólica de 81/89. Ele é pré-diabético, tá na hipertensão estágio 1, né? Ele é na pré-diabético. E a hipertensão estágio 1? Ele está na faixa da sistólica de 140 a 159 e a diastólica de 90 a 99, tá? E quando ele tem hipertensão estágio 2, a pressão dele é 160 a 179 e a diastólica, né, é de 100 a 109. E quando eu sei que ele está em hipertensão estágio 3, que é aquele que a pessoa tem risco cardiovascular intenso, sofreu um infarto ou sofreu um AVC, a pressão arterial sistólica é de 180 e a diastólica 110, beleza? Então esse aqui é o nosso curso primeiro sobre hipertensão arterial sistêmica. O próximo agora vai ser sobre teste de glicemia.